Filhos precisam de ter pais como José. E José aqui, meus irmãos, ele nos dá exemplos que, se nós colocarmos em prática, todos os pais vão ser bem-sucedidos. E a primeira coisa que eu queria destacar aqui, as lições que José deixa para os pais, é que José foi um pai que ouviu e obedeceu a Deus. Então a primeira coisa que nós podemos tirar em relação à vida de José é que um pai foi um pai que ouviu e obedeceu a Deus. José recebe instruções claras de Deus. Eu queria que nós pudéssemos abrir Mateus 2,14, que diz o seguinte: dispondo-se ele. Vamos ler o 13, por favor. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Verso 16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Meus irmãos, vamos tentar entrar nessa história. Vamos nos colocar na presença de José. Né? José tinha um conforto ali, na sua terra, na sua cidade. Ele era trabalhador, ele tinha seus negócios, tinha seus bens. Ele já estava, né, um homem ajustado, tanto no aspecto familiar quanto no aspecto financeiro. E de repente aparece um anjo do Senhor e fala: sai daqui, vai lá para o Egito. E aí? É só sair? Aí você vê que José, ele foi um homem que obedeceu à voz do Senhor. E de certa forma, gente, obedecer à voz do Senhor não é tão simples assim, não. Obedecer à voz do Senhor, obedecer às normas, obedecer à direção do Senhor, de certa forma é um caminho que você vai prosseguir e você não sabe o que vai ser. Porque geralmente o homem, o ser humano, ele gosta de ter segurança. Ele gosta de ver aonde ele vai pisar. Antes de você mudar para um lugar, você vai estudar. Ninguém sai daqui. É muito difícil um homem que é bem-sucedido, um homem que está estabelecido, ele mudar para um outro lugar, sem ele conhecer um outro lugar, sem ele ouvir falar, sem ele querer ver um emprego seguro. Se eu quiser mudar do Brasil e ir para outro país, eu sei que eu não vou de qualquer jeito. Porque aqui eu estou seguro, eu estou estabilizado aqui. Eu tenho a minha estabilidade. Para eu ir em outro lugar, eu vou ter que estudar, ver qual que é o melhor para mim. Mas quando a gente vai cumprir a missão do Senhor, de certa forma, irmãos, a gente simplesmente, Deus ele só fala, ele não mostra como que vai ser, ele vai te mostrar num caminho. Isso requer de nós, sabe o quê? Um coração quebrantado. Isso é um desafio para nós, irmãos, termos um coração quebrantado. Porque você já reparou que
Você já reparou que um pai, ele quer a segurança para o seu filho. Ele quer que o seu filho fique seguro sempre. Eu creio que nós trabalhamos, quem é pai, quem se torna um pai, a gente trabalha, a gente corre atrás das coisas com o intuito de quê? De sustentar o seu filho. Antes de você quer a segurança do seu filho. Eu creio que todos nós, como pais, a gente deixa de nos abençoar para abençoar os nossos filhos. A gente deixa de ter as coisas para dar para os nossos filhos. A gente paga um preço, porque a gente quer ver o nosso filho bem. A gente quer ver o nosso filho protegido. A gente quer as coisas sejam direcionadas para os nossos filhos. Mas muitas vezes, irmãos, a gente não conhece os planos de Deus. Nem para nós e nem para os nossos filhos. E quando a gente não conhece os planos de Deus, e geralmente quando Deus ele dá uma missão para nós, o que a gente faz? Primeira coisa que a gente vai ter que sair da nossa zona de conforto. E muitos de nós não estamos preparados. Mas quando a gente obedece à voz de Deus, obedece à voz do Senhor, a gente não se importa com isso não. A gente não se importa com isso. E você sabe qual que é o resultado de tudo isso? Quando aqueles pais que obedecem à voz do Senhor, a proteção de Deus vem de uma forma maravilhosa, irmãos. A gente vê aqui Deus tomando conta de cada detalhe da vida de Jesus. E José, ele dependeu totalmente de Deus. O problema é que muitas vezes, mostrando aqui para nós queremos o quê? A gente acha que nós que protegemos os nossos filhos. É a gente que tem a segurança sobre os nossos filhos. E é por isso que muitas vezes a gente tem dificuldade de desapegar nessa situação. Vou dar um exemplo para você. Por exemplo, não é difícil um pai hoje em dia deixar o filho, sendo ele ainda menor, viajar para fazer missão sem a presença dele. O pai fica angustiado. O pai fica, entendeu? Fica meio inseguro. Fica com o coração aflito. Acaba não deixando o filho ir. Porque, não, meu filho vai ficar comigo. E, de certa forma, lá na frente, o filho acaba pagando um preço por isso. Por quê? Porque a obra de Deus, irmãos, a gente precisa fazer. Tudo que nós fazemos como igreja do Senhor, eu entendo que é a vontade de Deus sobre nós. É Deus nos ordenando aí. Deus nos ordenando a fazer missão. Aí o pai que segura o filho por conta de uma segurança, é um pai que, de certa forma, não confia no Senhor, e aquele que não confia no Senhor, não consegue obedecer ao Senhor. E aí paga o preço. Paga o preço. E, de certa forma, o filho ele começa a ficar o quê? Covarde. De certa forma, ele fica inseguro, porque ele não consegue sair da aba do pai. E não só apenas nisso, mas a vida inteira. A vida inteira, assim, inseguro. Não consegue se firmar. Não consegue se virar na vida. Por quê? Porque é tão apegado ao pai, tão apegado, que ele nunca criou asa para voar. E tem pais, irmãos, que não conseguem deixar o seu filho, seguir a vida. E é algo que José, irmãos, algo que José, na vida dele, ele soube lidar com isso, mas se ele soube lidar com isso, é porque ele ouviu a voz do Senhor e obedeceu. A palavra de Deus nos mostra aqui que os pais de hoje em dia precisam com urgência buscar a direção do Senhor. E essa direção, irmãos, está na palavra. Porque a palavra de Deus diz que, em Tiago fala, que nós precisamos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Tiago fala isso. E a gente cria filho, irmão, não é para nós. Os pais não criam filhos, não é para nós. E se a gente não tiver esse entendimento, a gente não vai obedecer à voz do Senhor. Eu vejo essa atitude de José aqui, protegendo o seu filho. Mas, lógico, a palavra de Deus diz para que cumprisse a promessa do Senhor. Mas, de certa forma, ele pagou um preço. E muitos pais não estão dispostos, a abrir o preço.
de um certo conforto para que venha se cumprir a vontade do Senhor na vida dos filhos. Lá em 1 Samuel diz algo muito interessante, irmãos, que eu gosto, que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. Então, eu vejo assim que a obediência à voz do Senhor a todo tempo, isso é importante na vida dos pais hoje em dia. E José foi assim. Outro exemplo que José deu aqui em relação à sua casa, que ele foi um pai que protege a sua família. Um pai que protege a sua família. Nós vamos continuar nesse mesmo contexto. A palavra de Deus diz que ele ouviu a voz do Senhor, dizendo, vai para o Egito, que está tendo um problema, estão querendo matar o menino, né? Vão destruir Jesus. E ele não olhou para si. José não olhou apenas para si. Por quê? Porque ele quis proteger Jesus e Maria de Herodes. José foi aquele homem que colocou a segurança da sua família acima do próprio conforto. Protegeu. José nos mostra aqui que ele foi um homem prudente e também presente na vida dos seus familiares. O que eu quero dizer com isso? Coisa simples, irmãos. Nem todos os pais, principalmente hoje nós estamos falando para o papai, nem todos os papais não são presentes e prudentes em relação aos seus filhos. Não são. E quando isso acontece dentro de um lar familiar, as coisas desencaixam. As coisas saem do prumo. E há um desconforto dentro da casa. Porque a presença do pai, ela é mais importante do que presente. E ao longo desses anos, eu creio que vocês concordam comigo, que existem pais que se entregam às outras coisas, que se entregam a tanta sua profissão, por exemplo, que é uma coisa lícita, para, de certa forma, trazer um conforto para os seus filhos, mas, de certa forma, também acabam perdendo eles. Porque a presença ela é melhor do que o conforto. A presença ela é melhor do que o dinheiro, ela é melhor do que presente. Porque nada compra. Eu lembro me lembrando aqui, que eu vi um filme que impactou meu coração. Eu já falei isso aqui há alguns anos atrás. Esse filme eu já vi há muitos anos. E isso me chamou a atenção como um pai. Um pai muito bem sucedido. Gente, eu estou num calor aqui. O ar está desligado? Se puder colocar pelo menos esse aqui para mim. Começando a esquentar aqui. Mas eu lembro que um pai, muito bem sucedido, empresário, e o tempo inteiro ele pensava em ganhar dinheiro. E para dar o conforto para os seus filhos. Aliás, seus filhos não, para uma filha. Ele tinha uma filha, uma menina, uma adolescente. E essa menina adolescente chegou à fase da vida dela, e mulher é assim, papais. Toda mulher é carente. As mulheres são diferentes dos homens. Eu já estudei sobre isso. A menina, ela precisa de presença, de cuidado, de contato. E por conta da falta de contato do pai, um homem entrou em contato ela por Messenger, né? E um homem tinha quase 50 anos de idade. E esse homem ele entrou em contato com ela, se fazendo que ele tivesse a mesma idade dessa menina. Essa menina tinha uns 13, 14 anos. Ele entrou em contato com o mesmo diálogo, né? Com a mesma gíria. E a criança, essa menina foi respondendo, ou seja, entrou na dele. Simplesmente entrou na dele. Um mês de conversa, aí ele foi se revelando a ela, se revelando. Mas a menina ela ficou com
apego a esse homem, que quando ele falou que para ela que ele tinha quase 50 anos, ela tudo bem, ela aceitou. Moral da história, irmãos, esse homem, que era pai de família, casado, 2 filhos pequenos, ele teve uma relação com essa menina de 13 anos. E quando o pai descobriu, ele quis se matar. Ele se sentiu culpado. Ele se sentiu, sabe, uma pessoa inútil, né? Porque um homem da idade dele, de certa forma, levou a filhinha dele, a grande filhinha dele, o amor da vida dele, para a cama. Por conta, sabe de quê? De uma carência. A ingenuidade da menina fez com que ela se entregasse de corpo, alma e coração para esse homem, e esse homem levou ela para a cama, gente. Sabe por quê? Porque ela foi desassistida. Porque esse pai, de certa forma, ele teve o engano, o erro, o grande erro de pensar que o dinheiro dele poderia dar o quê? Segurança para a filha, alegria para a filha, sustento para a filha, e não foi assim. O resultado foi terrível. A vida desse homem acabou. É um homem que realmente amava a filha. Ele apenas foi imprudente. Aí o que eu quero trazer para nós aqui hoje como igreja? Nós como pais, eu quero desafiar, não temos muitos pais aqui, mas talvez tenha alguém aqui assistindo. Gente, a gente não pode ser prudente, não. A gente tem que ser pai presente. A gente não compra a segurança dos nossos filhos com dinheiro, com ostentação, não. A gente compra, é estando junto, é falando, orientando, tocando, experimentando. Principalmente o jovem, ele vai crescendo com muitas dúvidas. E nada melhor do que o pai tirar todas as dúvidas. E existem exemplos tão simples que os pais podem fazer e que não fazem. Eu pergunto para os papais: será que de vez em quando você pega o seu filho e vai lá tomar um sorvete com ele? Pergunta: e aí, como é que você está? Vai lá, pega. Coisa à toa, quanto que é um sorvete, irmão? Mas ouve. Não seja juiz. Não seja, sabe, aquele cobrador de impostos. Mas seja aquela pessoa que: e aí, meu filho? Como é que está a sua vida? E a partir do momento que essa companhia, que essa relação, ela vai se ajustando, vai criando uma intimidade em que todas as dúvidas, os filhos perguntam para os pais, principalmente para o papai. Amém por isso, gente? Vocês estão me compreendendo? Então, proteger, que eu quero dizer aqui, irmãos, envolve cuidar fisicamente também. Envolve cuidar emocionalmente. Mas a gente também, como pais, não podemos esquecer de cuidar espiritualmente. Essa proteção espiritual. Sendo vigilante contra ameaças externas e internas. A Bíblia fala algo tão bacana. Eu ia até pregar sobre Paulo. Vocês sabem que Paulo não foi pai. Não foi um pai de... como é que chama a palavra? Biológico. Mas foi um pai espiritual para Timóteo. Eu vejo Paulo cuidando de Timóteo. Nós temos algumas lições em relação de Paulo com Timóteo, como pai e filho. Mas só que Deus tocou no meu coração de falar de José. Mas o que Paulo fala para Timóteo? Dizendo assim, diz ele o seguinte: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Certo? Para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, Paulo foi essa pessoa que explicou isso para Timóteo. E isso serve para nós, irmãos. Porque a gente precisa conhecer a palavra do Senhor, para que nós possamos o quê? Ensinar os nossos filhos, irmãos, a buscar, a ter proteção, a ser vigilante no que se diz a respeito daquilo que é a vontade do Senhor. Hoje tem filhos, irmãos, que não conhecem nada daquilo que é a vontade de Deus. Não tem.
pais, hoje em dia, principalmente a figura do pai, não consegue ensinar a palavra de Deus para o seu filho. Porque não tem interesse de ler. Não tem interesse de buscar. Por quê? Porque o coração dele está em coisas. Está invertido. Não é porque o pai não ama, ama. Mas ele ama de uma forma perigosa. Diferente daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Porque a proteção, ela nos mostra que nós precisamos, como pais, tomar conta em todas as esferas das áreas da vida dos nossos filhos. E principalmente na vida espiritual, irmão. Porque o espiritual, ele condiz o quê? Aos desejos da alma. Né? E quais são os desejos? E o que os desejos da alma têm, irmãos? Coisas, cara, que está lá guardada. Dentro de você, o seu emocional. E o pai, ele precisa ser presente, prudente. Ele precisa ser sábio em lidar com essa questão. Terceira coisa que nós podemos tirar aqui. José foi um pai justo e compassivo. Mateus 1,19. Mas José, sendo esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Aqui, nesse versículo 19, a palavra de Deus nos mostra que o anjo do Senhor não havia revelado nada para José. E José resolveu o quê? Decidiu não expor Maria ao escândalo. Acho bacana isso de José, cara. Um homem compassivo. Um homem foi justo. Eu fico imaginando aqui, difícil a situação de José. Imagine só, você que é um homem que é casado. Ou então casado, casado, vamos pegar como exemplo. A sua mulher do nada aparece grávida, mano. Foi o que aconteceu com José. José, de certa forma, era um homem que era noivo. E não tinha tocado na mulher dele. Agora imagina mais de 2000 anos atrás, irmãos. A mulher fala assim, nossa, eu tô grávida. Imagina se fosse aquele homem turrão, aquele homem orgulhoso, difícil. Porque o homem é um bicho orgulhoso, irmão. O pai é um homem, o pai, a figura humana, a natureza de um homem é complicado. É porque ele é diferente de mulher. O homem, ele não sabe perder. O homem, ele quer ser o cara. E tem isso dentro dele. Né? O homem, ele, principalmente quando se envolve numa relação com a mulher. Ele já reparou que a mulher tem mais... Não estou falando que é fácil, mas a mulher tem muito mais facilidade em perdoar do que o homem. Em relação à traição. O homem, quando ele é traído, nossa, isso acaba com ele. Por quê? Porque ele está perdendo. Então o que acontece? Aconteceu aqui que José, quando ele ouviu a notícia de que Maria estava grávida, ele foi o homem que protegeu. Maria aqui, provavelmente, ela ia receber pedradas, ela ia morrer por conta de um adultério que ela não praticou, mas os nossos olhos naturais iriam imaginar isso. Os próprios religiosos iriam matar Maria. Mas José foi aquele homem prudente, cara. Sabe, foi aquele homem, sabe, paciente. Ele guardou. Ele esperou. E quando ele esperou, o que aconteceu? Ele não foi afoito. O anjo do Senhor apareceu e revelou tudo para ele. E eu fico vendo aqui, José foi um homem de misericórdia, cara. Um homem cheio de graça. Ele agiu com misericórdia, mesmo sem compreender a situação. E hoje, irmãos, a sociedade precisa de pais que sejam misericordiosos. A palavra de Deus fala, sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. A Bíblia também fala em Efésios, todavia, Deus é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Pais, os pais, o papai, ele precisa agir com justiça e amor. Mesmo quando há dúvidas, mesmo quando há erros, quando mesmo
acontece no coração dele um sentimento de engano. O pai tem que ter sabedoria em relação a isso. Tem que ter isso no coração. O pai, ele não foi chamado para tomar decisões precipitadas, motivadas pela ira ou orgulho. Amém, gente? Vocês estão me entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Pais, guarde isso no coração. Os pais precisam agir com justiça e amor, evitando decisões precipitadas, motivadas pela ira ou orgulho. Esse é o grande exemplo de José. José é um pai justo e compassivo. Quarto, Mateus. Deixa eu ver se eu coloquei aqui a parte certa. Mateus 13:55 diz o seguinte: não é este o filho do carpinteiro? Isso aí é as pessoas falando a respeito da família de Jesus. Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Meus irmãos, o que nós podemos aprender em relação a esse versículo? José foi um pai que provê a sua casa. Ele cuidou da sua casa. Nós podemos ver aqui que José foi um homem que trabalhou com honestidade para sustentar a sua família. Ou seja, Jesus ele foi criado vendo o exemplo de um homem trabalhador dentro da sua casa. Essa que é isso que diretamente eu quero dizer para você. Nada melhor do que um pai mostrar para um filho que ele é um trabalhador honesto. Que ele acorda todo dia de manhã, vai trabalhar honestamente, mesmo que não seja muito, mas ele está lá com o suor, né, do seu corpo, com o suor do seu trabalho, ele com dignidade consegue sustentar a sua casa. Meus irmãos, a gente tem que ter muito essa noção de que nós somos exemplos para os nossos filhos. Um pai para trabalhador, possivelmente o filho também vai ser trabalhador. O pai ele é um exemplo. E o exemplo tem que ser bom. Agora, quando um pai é um frouxo, um cara preguiçoso, possivelmente o filho também vai ser assim. Um pai desonesto, possivelmente o filho vai ser desonesto. Um pai corrupto, possivelmente o filho vai ser corrupto. Um filho que nasce dentro de uma casa onde o pai é um ladrão, dificilmente ele vai seguir uma outra carreira. Dificilmente. Eu sei que o filho, de certa forma, ele não tem culpa. E não tem mesmo. De estar dentro de um ambiente onde há coisas certas ou coisas erradas. Mas nós, como igreja do Senhor, nós sabemos, né, o que é certo em relação às coisas de Deus. E aquilo que nós praticamos como o nosso dever em relação às coisas de Deus, o nosso filho vê e ele vai praticar. Isso aí não é 100% de garantia, mas pelo menos nós estamos fazendo a nossa parte. Eu conheço pais que fizeram de tudo, mas os seus filhos não queriam seguir os seus exemplos. Mas com certeza quando o filho cai, ele lembra aquilo que ele recebeu dentro do lar. Mas o papel do pai é sempre estar providenciando aquilo que é certo dentro da sua casa. Amém por isso? E a gente precisa vigiar, irmão. Os pais precisam vigiar. Porque além de prover, ele é um exemplo dentro da casa. Você já reparou que filho, a tendência dele é puxar só as coisas erradas do pai? É mais fácil isso? Por isso que o pai tem que ser excelente. Quero dizer para vocês que a provisão vai além do sustento material.
envolve oferecer tempo, presença e exemplo de integridade. Papais, vamos ser íntegros. José foi íntegro. Jesus, eu creio, nós sabemos, Jesus foi humano. Ele viu, ele nasceu num ambiente em que o reino de Deus era propagado e era vivido. E ele nasceu no lar de integridade. Quinto, José foi um pai que liderou espiritualmente. Vamos abrir lá em Lucas, verso 2, 21. Lucas 2, 21. Completados 8 dias para ser circuncidado, o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. A gente, nessa posição aqui, pode deixar aí. Nessa posição de José, ele foi um pai que liderou espiritualmente a sua casa e a vida de Jesus. A gente pode ver que Maria e José, os pais, eles cumpriram rituais judaicos e levaram Jesus à adoração. Ou seja, José foi um pai que levou Jesus a adorar o Senhor. O reino de Deus estava sendo vivido dentro do seu lar. Aí vai aquele confronto que eu sempre trago. Nem todos os pais têm esse interesse. Hoje não é difícil nós encontrarmos os filhos trazendo os pais para a igreja, em vez dos pais trazerem os filhos. Então está um negócio meio distorcido. E os pais precisam vigiar. Eu fico vendo aqui que José foi aquela pessoa que exerceu a liderança espiritual no lar. Ele foi aquele homem que introduziu o reino de Deus no coração de Jesus, desde a sua nascença. E é muito importante isso, meus irmãos. Agora, o que José nos ensina aqui? Que ele usou o seu tempo, né? Em vez de o pai chegar em casa e ficar vendo jogo de futebol, né? Que é muito normal isso. Ou então um filme. Ou então ir lá dormir depois do almoço. Ele foi ensinando as coisas. Ele usou o seu tempo que ele ficava em casa, porque José era trabalhador, para ensinar as coisas de Deus para Jesus. Ele cuidou do seu lar. Ele exerceu a liderança espiritual na sua casa. Ou seja, então o papel de um pai, irmão, não é tão simples assim, não. Além dele trazer a provisão, ele precisa exercer o seu papel de cuidador, daquela pessoa que ensina a palavra de Deus lá dentro da sua casa, guardando os seus filhos. Portanto, um pai precisa ter tempo e dedicação na vida de seus filhos. Ou seja, pai precisam ensinar a palavra, orar com seus filhos e conduzir a sua família na fé. E vocês concordam comigo que muitas vezes, as coisas estão invertidas? Aqui no nosso templo hoje tem mais homem ou mais mulher, irmão? Me fala, me conta aí. A proporção está gigantesca aqui. Está vendo que o negócio está meio desequilibrado? Está desequilibrado, irmão. Essa que é a questão. Essa que é a realidade. Então existem mulheres fazendo o papel de pais dos papais dentro de casa. Essa é a realidade. Sexto, José mostra uma coisa muito linda aqui. Um pai humilde e silencioso.
Você já viu que José foi um cara discreto? Isso ganha meu coração. A gente não vê muita coisa de José. Você sabe por que a gente não vê? Ele nos mostra aqui que ele não buscou o reconhecimento. Ele nunca buscou a aprovação. A vida dele foi apenas para cumprir o propósito de Deus na sua casa, na sua família. O propósito de José foi cumprir a vontade de Deus na vida de seu filho Jesus. Isso bastou para ele. José foi aquele homem que não buscou holofote. Ele não gostou de status. Tanto é que nós lemos a palavra de Deus dizendo assim, os discípulos assustados, dizendo assim, Jesus, sendo filho de Deus, o homem, filho de um carpinteiro, o que é isso? Sabe por quê, irmão? Porque José era um homem simples. Porque se ele fosse um bambambam, um sacerdotão, esse cara conhecedor da palavra, né? As pessoas com certeza não iam assustar. Mas Jesus, ele foi ensinado por um cara simples, cara. Por um homem que ele vivia em silêncio. Isso nos mostra que ele não quis nunca provar nada para ninguém, quem ele era. Às vezes a gente fala muito, os homens, os pais falam muitas coisas lá fora, e dentro de casa não é nada, não é ninguém. Lá fora muitos pensam que ele é um ótimo pai, mas dentro de casa não é. Vou contar uma coisa aqui para você que já aconteceu. Certa vez uma pessoa disse, eu queria que meu pai morasse na igreja. Mas por quê? Porque aqui ele é crente. É isso, cara. É isso. Exercício de pai é maravilhoso. Bendito, é maravilhoso. A gente ama filho, irmão. Mais do que nós mesmos. Mas requer de nós uma responsabilidade imensa, um sacrifício imenso. Requer de nós suor. Requer de nós sabedoria. Requer de nós renúncia. Requer de nós humildade. Requer de nós quebrantamento. Para que o seu filho seja um homem bem-sucedido no que se diz ao reino de Deus. Um pai segundo o coração de Deus não vive para aplausos, mas para formar caráter e guiar a família no caminho da salvação. Eu queria que vocês ficassem de pé. E eu queria concluir aqui dizendo, José nos mostra que a verdadeira paternidade não é medida por palavras bonitas, mas ela é medida. A verdadeira paternidade, ela é medida por obediência, por proteção, por provisão, por liderança e por humildade. Assim como Deus confiou seu filho aos cuidados de José, Ele confia aos pais de hoje a responsabilidade de cuidar e formar vidas para o reino do Senhor. Esse é o nosso papel, papel de pai. E que Deus possa nos dar cada dia mais condições a sermos pais que reflitam a glória de Deus na vida de seus filhos. Ensinando-os, amando-os, conforme a vontade do Senhor. E eu queria que nós pudéssemos orar pelos papais. Né? Você conhece. Você conhece. Você que é mulher, você conhece o seu marido, que é papai. Você que tem o seu pai, você filho que tem o seu pai. Eu acho que a melhor forma de você, filho, dar presente para o seu pai, é você honrá-lo todos os dias. Honrar, eu gosto dessa palavra, honrar pai e mãe. O honrar está além da obediência.
Então vocês, filhos, coloca a vida do seu papai na presença do Senhor. Ore por ele nesse momento. Abençoa o seu pai. Existem filhos que têm problemas com seus pais, com seu pai. Mágoas. Eu sei que existem dificuldade. Sim, é uma realidade. Por que não? Chegou o tempo de perdão, restauração. Eu sei que existem erros. Mas existem erros porque, de certa forma, tem pais que querem acertar. Assim como Jesus, assim como a palavra de Deus nos ensina que os pais precisam ser misericordiosos, os filhos precisam ser também. E eu quero orar pela vida de cada papai, e eu queria que vocês, nesse momento, orassem ao Senhor pela vida do seu cônjuge que é pai, ou então do seu próprio pai. Pai, em nome de Jesus, eu quero nesse momento orar em favor de cada papai. Eu coloco aqui, Pai, os papais que representam essa comunidade, que fazem parte dessa comunidade. Eu oro em especial a eles. Eu oro, Pai, para que a graça do Senhor inunde o coração deles. Eu oro, Senhor, para que a benevolência do Senhor, o sentimento do Senhor, seja o mesmo sentimento que esses papais podem ter no coração. Eu oro, Pai, para que toda dificuldade, todo erro, tudo aquilo que impede o pai de ser um homem como José, caia por terra agora em nome de Jesus. Eu oro, Pai, para que os pais desta comunidade sejam homens sensíveis. Homens, Senhor, que sejam exemplos para os seus filhos todos os dias em todas as áreas. Para isso, ó Deus, eu peço a força do Senhor. Eu peço a direção do Senhor. Eu peço, ó Deus, em nome de Jesus, o milagre do Senhor. Um milagre de transformação. Um milagre de vida. Um sopro de vida. Na vida de cada papai desta comunidade. Eu oro, Pai, para que o Senhor venha tirar de nós tudo aquilo que não vem do Senhor. Aquilo que é humano. Mas eu oro, Pai, para que os nossos corações, os corações de cada papai, sejam corações sensíveis em viver aquilo, Senhor, que a palavra do Senhor nos ensina. É assim que eu oro, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe cada papai. Que Deus abençoe o seu papai. Que Deus abençoe o seu marido, o seu cônjuge, a ser um importante, um maravilhoso pai na vida de seus filhos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.